Boa noite. Nós vamos apresentar um trabalho sobre a tríplice viral. Eu, Ana Flávia e Poliana de Cássia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é esta vacina. É uma combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Todos os componentes dessa vacina obrigatória são altamente imunogênicos e eficazes. A proteção inicia-se cerca de 2 semanas após a vacinação. O sarampo é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países do terceiro mundo e causa de surto em países desenvolvidos, onde a cobertura vacinal não é alta. A cachumba é uma doença contagiosa que provoca um inchaço doloroso das glândulas salivares. É causada por um vírus que dissemina de uma pessoa para outra por via respiratória, através de gotículas ao espirrar, por exemplo, ou por contato direto com itens que foram contaminados pela saliva infectada. A rubéola é transmitida da mesma forma que a cachumba. É geralmente benigna, mas quando ocorre na gravidez, pode fazer com que o feto desenvolva a síndrome da rubéola congênita, caracterizada por uma série de malformações. Uma pessoa com rubéola pode transmitir a doença desde 1 semana antes do início da erupção até 1 a 2 semanas depois de seu desaparecimento. Agora eu vou falar sobre a composição da vacina triviral. Trata-se de uma vacina atenuada contendo vírus vivos enfraquecidos do sarampo, da rubéola e da cachumba, aminoácidos, albumina humana, sulfato de neomicina, sorbitol e gelatina. Contém também traços de proteína do ovo de galinha, usado no processo de fabricação da vacina. No Brasil, uma das vacinas utilizadas na rede pública contém traços de proteína do leite de vaca. Eu vou comentar também algumas dúvidas que o pessoal tem. Por exemplo, existem exames que podem identificar se estamos imunizados? Vacinas de patógenos vivos que podem causar a doença conseguem sim ser identificados por meio de exames de sangue, mas isso não tem relevância só no ponto de vista médico. Isso porque a única forma de comprovar que uma pessoa está vacinada ou não é pela apresentação do registro na carteirinha. O Ministério da Saúde só considera vacina válida aquela em que o registro foi credenciado corretamente por uma corporação autorizada. Outra pergunta frequente é se pode atualizar a carteirinha de vacinação em qualquer idade. A resposta é sim, visto que até mesmo doenças clássicas da infância, como a cachumba, sarampo e rubéola, podem acometer também em adultos. Embora o ideal seja seguir o calendário de vacinação e se imunizar nas idades recomendadas, é importante atualizar suas vacinas a qualquer momento. É importante destacar que há vacinas importantes que não são dadas durante a infância, caso da que previne a herpes. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, nem todas as doenças geram proteção para a vida toda. Uma pessoa que teve catapora não precisará da vacina que previne a enfermidade, mas uma que foi infectada pela bactéria que causa a coqueluche pode voltar a ter a doença se não se vacinar adequadamente. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da indicação, que a indicação dessa vacina é para crianças com mais de 12 meses, adolescentes e adultos que devem ser vacinados. Além da proteção nas crianças, essa vacina também está indicada para todas as pessoas, em especial para as mulheres em idade fértil, que é pela proteção que confere contra a rubéola congênita. Ela também está indicada para os profissionais de saúde que visam a prevenção dessas 3 doenças. Eu também vou falar um pouquinho das doses necessárias da vacina contra sarampo, cachumba e rubéola,
que em crianças ela deve receber a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de idade. Considera-se o bebê vacinado corretamente aquele que tem recebido as duas doses depois da idade de 1 ano. Pessoas que não se vacinaram quando eram bebê, ela pode receber essa vacina em qualquer momento da vida, independente da idade, sendo que ela vai ser administrada em 2 doses para quem tiver até 29 anos e uma dose única para as pessoas que já passaram dos 30. Já a administração dessa vacina, ela é administrada por via subcutânea, embora ela possa também ser administrada por via intramuscular. Lembrando que a via subcutânea ela é apropriada para administração de soluções não irritantes, em um volume máximo de 1,5 ml, que tem uma necessidade de ser absorvida lentamente, assegurando uma ação contínua, como é o caso dessas vacinas contra o sarampo, a tríplice, a febre amarela e a rubéola. A vacina tríplice viral, ela não deve ser administrada sob nenhuma circunstância por via intravenosa, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco do calendário vacinal, que hoje em dia na rotina dos serviços de saúde pública, a vacinação contra a cachumba é ofertada para a população a partir de 12 meses, sendo que para cada pessoa até 19 anos de idade, ela deve ser realizada com 2 doses dessas vacinas, que no caso é a tríplice viral ou a tetraviral, conforme eu vou falar um pouquinho aqui. Que aos 12 meses de idade tem que ser administrada uma dose da vacina tríplice viral. Aos 15 meses tem que administrar uma dose da vacina tetraviral, que no caso esta vacina ela pode ser administrada até os 23 meses e 29 dias de idade. Passando essa faixa etária, ela tem que completar o esquema com a vacina tríplice viral. Pessoas de 20 a 49 anos de idade que não foram vacinadas antes, elas devem ser vacinadas com uma dose, na verdade, da vacina tríplice viral. Contudo, a rotina de serviço de saúde, quando não houver ocorrência do surto de cachumba, caso essas pessoas comprovem o recebimento anterior de uma dose da vacina dupla, que no caso é a sarampo e a rubéola, tem a tríplice, que seria a sarampo, a rubéola e a cachumba, ou a tetraviral, que é sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Essa pessoa ela não vai estar recomendada para uma dose de vacina. Pessoas de 30 a 59 anos de idade não vacinadas, elas devem receber uma dose de tríplice viral. Também tem que considerar vacinada contra o sarampo a pessoa que comprovar uma dose de vacina contendo componente sarampo, que é monovalente, dupla viral ou tríplice viral. Quando houver indicação à vacina viral, que é sarampo, rubéola atenuada, poderá ser utilizada para a vacinação de pessoas a partir dos 30 anos de idade, ou outras faixas etárias também, que é de acordo com as estratégias definidas pelo Ministério da Saúde. Trabalhadores de saúde, independente da idade que eles tiverem, eles devem receber as 2 doses de tríplice viral, conforme a situação vacinal encontrada, observando um intervalo mínimo de 30 dias entre essas doses. A gente separou algumas perguntas frequentes sobre essas vacinas e eu vou citar 2. Posso tomar as vacinas antes do tempo determinado? Então, não pode. As idades mínimas de recomendações, os intervalos mínimos entre essas doses, ela deve ser muito respeitadas. As faixas etárias, ela levam em conta a recomendação epidemiológica, que no caso é o período da vida no qual você corre mais risco de sofrer aquela doença ou suas complicações. Por isso que algumas vacinas na infância, elas não precisam ser administradas em adultos, pois o período de risco já passou. A lógica é a mesma para a vacina administrada apenas em adultos, ok? E também tem outra, que no caso posso atualizar toda a carteirinha de vacinação de uma vez? Então,
Se você for uma pessoa saudável, que não tiver com o sistema imune debilitado, não tiver resfriado, tiver com alguma doença ou algum problema, não há qualquer impedimento, você pode tomar. O único problema é o desconforto de ser vacinado várias vezes seguidamente, que gera um desconforto mesmo. E há também aquelas vacinas que são separadas em doses. E o ideal é que elas sejam respeitadas para que a resposta do sistema imune ela seja bem duradoura. Pessoal, boa noite. Eu vou estar dando continuidade no trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre a contraindicação da vacina. As vacinas com vírus vivos atenuados não devem ser aplicadas em crianças e adultos com imunodeficiência adquirida ou congênita. As mulheres vacinadas deverão evitar a gravidez durante 3 meses após a vacinação. A vacina tríplice viral é contraindicada em indivíduos com hipersensibilidade à neomicina ou qualquer outro componente da vacina. A vacina tríplice viral, a princípio, não deve ser administrada em indivíduos imunodeficientes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a precaução, algumas precauções da vacina. A vacina tríplice viral não deve ser administrada sob nenhuma circunstância por via intravenosa. A vacina tríplice viral deve ser adiada em indivíduos apresentando doença febril aguda grave. A presença de infecção leve, no entanto, não é contraindicação para vacinação. O álcool e outros agentes desinfetantes devem ser evaporados. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os eventos adversos. Entre as possíveis manifestações locais da vacina, salienta-se a ardência no local da injeção, a vermelhidão, a formação de nódulo e o aumento dos gânglios regionais. O tratamento deve ser feito com analgésicos e compressas frias ou quentes. Não há contraindicação na aplicação das doses subsequentes da vacina. Entre as manifestações gerais frequentes, pode ocorrer pequeno aumento da temperatura corporal, irritabilidade, conjuntivite e sintomas catarrais, de 5 a 12 dias após. Em cerca de 10% dos pacientes que apresentam reações adversas, a temperatura pode subir acima de 39,5 graus. E nesse caso, pode ocorrer convulsões. O exantema está presente em cerca de 5% dos casos, de 7 a 10 dias após. E o aumento dos gânglios ocorre em menos de entre 7 e 21 dias após a aplicação. O tratamento deve ser feito com analgésicos, compressas frias ou quentes, e não há contradição de doses subsequentes da vacina. Entre as manifestações relativas ao sistema nervoso central, pode ocorrer a meningite, a encefalite e a panencefalite esclerosante subaguda. Além disso, outros quadros têm sido relatados: púrpura trombocitopênica, que é o quadro de sangramento espontâneo por queda na contagem de plaquetas; orquite, que é inflamação nos testículos; parotidite, que é inflamação na parótida; pancreatite, artrite e artralgias. Esse foi o nosso trabalho sobre a vacina tríplice viral. Muito obrigada a todos e uma boa noite.